Olá pessoal, meu nome é Cristina Salvioni, eu sou nutricionista, faço parte da equipe de tratamento da Neuroqualis e, em comemoração ao mês de conscientização da esclerose lateral amiotrófica, nós lançamos nas nossas redes sociais o Pergunte ao Especialista. O que contemplava isso? Tanto pacientes, quanto cuidadores, quanto profissionais da saúde poderiam nos enviar dúvidas a áreas específicas. Essas áreas contemplavam a nutrição, a fonoaudiologia, a fisioterapia e a medicina. Eu vou fechar essa série de vídeos respondendo algumas das perguntas que nos foram enviadas em relação à nutrição e o tratamento do paciente com esclerose lateral amiotrófica. A primeira pergunta contemplava tanto a área de nutrição quanto a fonoaudiologia. Então, dos aspectos fonoaudiológicos, a doutora Adriana Leipoda já respondeu no vídeo que foi criado especificamente para a fonoaudiologia. O que a pergunta contemplava? Gostaria de saber, considerando esse contexto de pandemia em que há maior dificuldade ainda de acesso à gastrostomia, mesmo cientes de que este seria o processo de eleição em quadros de pacientes com ela, para pacientes SUS, como vocês veem a indicação de sonda nasoentérica? Quais os critérios julgam importantes considerar para decidir sobre esta indicação? Então, eu acho que vale, até para esclarecimento geral, fazer uma dinâmica, um geral de critérios de indicação da gastrostomia, hoje utilizados, tendo visto a literatura. Os critérios contemplam 3 áreas específicas: nutrição, fonoaudiologia e a respiração, a parte respiratória, dado aí pelo profissional fisioterapeuta. Do ponto de vista nutricional, nós indicaríamos esta via alternativa de alimentação quando o paciente tivesse uma perda de peso maior que 10% nos últimos 3 meses. Estudos mais recentes têm nos mostrado que 10% de perda de peso em 3 meses ainda é muito. Talvez 5% em 3 meses seria o critério de escolha do ponto de vista nutricional. Para a fonoaudiologia, o critério seria uma disfagia moderada. E para a respiração, o critério seria dado por medidas de capacidade vital forçada, em torno de 50% do predito seria critério já de indicação dessa via alternativa de alimentação. A nossa equipe sempre disse que a gastrostomia precisa ser indicada de forma precoce, até porque nós sabemos que o estado nutricional prolonga a sobrevida desse paciente com ela ou abrevia, a depender da condição nutricional desse indivíduo. Só que dentro desses critérios, o critério da respiração seria aquele procedimento que nos diria se é possível fazer a gastrostomia ou não, já que nós sabemos que pacientes com capacidade vital forçadas baixas teriam um risco muito maior durante esse procedimento. Então, dentro desse contexto de pandemia, o que nós temos pensado em termos de indicação, uma vez que nós bem sabemos que há riscos do paciente ir até o hospital e contrair o vírus. Os critérios de nutrição e fonoaudiologia podem ser trabalhados em conjuntos. Acho que a primeira pergunta de escolha seria: é possível manter o estado nutricional? É possível nutrir e hidratar o paciente com mudança de consistência? É possível fazer essa mudança de consistência a tal ponto que eu consiga fazer com que esse paciente não perca peso, se mantenha hidratado e consiga ser medicado por via oral? É possível lançar o uso de suplementação nutricional oral para manter esse estado nutricional? Acho que essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta: há segurança com a mudança de consistência alimentar? Nós conseguiríamos mudar a consistência a tal ponto de manter o estado nutricional, mas com segurança para esse indivíduo? E aí, a terceira pergunta que nos vem em mente, que vale o profissional pensar, é se é possível esperar, considerando os critérios respiratórios para a indicação dessa gastrostomia. Então, se nós tivermos um paciente muito próximo de uma capacidade vital de 50% ou em queda importante, talvez indicar a gastrostomia seja o momento, uma vez que se nós indicarmos a sonda para manter esse paciente nutrido, pode ser que a gente perca esse momento de indicação. Por outro lado, o que é que nossa equipe tem feito pensando em pacientes SUS? Nem todos os pacientes conseguem fazer a gastrostomia no momento adequado.
Por outro lado, esse paciente precisa ser bem nutrido, bem hidratado e com segurança. E aí sim, nós indicaríamos essa sonda nasoentérica. Então, eu acho que esses critérios precisam ser levados em consideração, uma vez que nós bem sabemos que a sonda nasoentérica é muito mal aceita do ponto de vista social, nós temos muito mais dificuldade para a nutrição desse paciente, uma vez que o calibre dessa sonda é muito fino e a gente precisa lançar mão de dieta industrializada, de suplementação nutricional, e nós bem sabemos que o paciente, pensando no paciente SUS, isso fica cada vez mais difícil. Então, eu acho que todos esses critérios precisam estar de acordo. O que eu diria para vocês é que o trabalho em equipe, o pensar junto entre nutrição, fonoaudiologia e o profissional fisioterapeuta é quem vai nortear o que é melhor fazer nesse momento. Uma outra pergunta veio a respeito do whey protein. Por que é que eu sempre digo que o paciente com ela não pode usar o whey protein? Pessoal, o problema aqui não é o whey protein, o problema é o aminoácido de cadeia ramificada, o BCAA, que está presente no whey protein. Então, na verdade, o paciente com ela não deve usar nem o whey protein, nem o aminoácido de cadeia ramificada e nem nada, nenhum produto, seja industrializado, seja produto aí, hoje, muito na mídia, iogurtes com adição de whey protein, adição de aminoácido de cadeia ramificada. Este paciente com ela não deve usar. E por quê? A literatura tem nos apontado que o consumo de altas concentrações deste aminoácido de cadeia ramificada estimularia a síntese de glutamato na fenda sináptica, ou seja, entre um neurônio e outro, contribuindo para a degeneração neuronal, ou seja, contribuindo para a morte de neurônio, fazendo com que a doença evoluísse de forma mais rápida. Ainda vale lembrar, de novo falando sobre isso, que existem tanto dietas industrializadas como diversos iogurtes aí que contêm este whey protein, este aminoácido de cadeia ramificada na sua composição. Nós, da nutrição, conseguimos lançar mão de outros suplementos nutricionais, outros módulos de proteína com finalidade clínica que não pioraria o curso da doença. Então, não vale o risco. Eu sei que alguns profissionais já me questionaram, existem alguns estudos falando bem de whey protein, mas a maior parte dos estudos nos dizem contra. Inclusive, alguns estudos mostrando piora respiratória, morte no grupo de pacientes estudados em uso de whey protein. Dessa forma, conforme eu já disse, nós da nutrição temos possibilidade de lançar mão de outros produtos para a suplementação desse aporte de proteína, que é muito mais alto para o paciente com esclerose lateral amiotrófica. Não vale o risco. Hoje a literatura não nos indica que nós façamos uso de whey protein com esse aminoácido de cadeia ramificada para o tratamento do paciente com ela. Uma outra dúvida era sobre por que perder peso é prejudicial para o paciente com ela. O aumento do colesterol é mesoprotetor? Eu tenho dito isso muito nas redes sociais. Então, as pessoas me questionam, ganhar peso ou não ganhar peso, manter colesterol alto ou não, como tratar isso do ponto de vista nutricional. O que é que a literatura nos mostra e por que é tão complicado entender que o paciente acima do peso tem um benefício para esse paciente, especificamente com esclerose lateral amiotrófica? Porque nós fomos criados sabendo que quanto maior o nosso peso, maior o risco de sobrepeso, obesidade, trazendo risco de doenças cardiovasculares. Então, nós tendemos a sempre manter esse controle de peso. Para o paciente com ela, a gente precisa desconstruir esse raciocínio. O que é que a literatura tem nos dito em relação à composição corporal do paciente com ela? Primeiro, sobre o índice de massa corporal, que é aquele índice dado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, e que poderia classificar o indivíduo tanto como índice de nutrição, como eutrofia, como sobrepeso e obesidade. Ele classifica o estado nutricional desse paciente. Então, o que é que a literatura me mostra? Que a cada 1 ponto de ganho de IMC, o risco de morte do paciente com esclerose lateral amiotrófica é reduzido em 14%. Do ponto de vista de gordura de composição corporal, para cada aumento de 2,5 kg de massa gorda, o risco de morte foi reduzido em 10%.
Tendo em vista o ganho de peso corporal, o ganho de peso recomendado com índice de menor que 25, então a gente orientaria esse paciente ganhar peso até 25 e estabilização de peso entre 25 a 35. É claro que a gordura vem como proteção, parece que ela vem preservando a massa muscular, por isso ela faria com que essa doença evoluísse de forma mais lenta, mas a gente também precisa ter em mente que mais gordura numa massa muscular enfraquecida, eu vou piorar o aspecto motor. Então, esse equilíbrio entre manter mais gordura, tendo em vista a sobrevida, mas não tanta gordura assim, para que não piore essa função motora, nós precisamos ter em mente. E vale a premissa: no paciente com esclerose lateral amiotrófica, independente do peso que ele chegue ao profissional nutricionista, a perda de peso nunca é recomendada. Por quê? Porque a gordura é protetora e porque quando nós estimulamos a perda de peso, nós vamos estimular também a perda de massa muscular, fazendo com que a doença evolua de forma mais rápida. Quando a gente pensa no colesterol, aqui eu trouxe alguns estudos só para que vocês tenham em mente por que é que o colesterol é protetor e por que é que esse ganho de peso é protetor do paciente com ela. Alguns estudos nos mostram que a dislipidemia tem um efeito protetor para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, um aumento de sobrevida em 12 meses para aqueles pacientes que têm uma relação aí, aumento de LDL sobre HDL, e isso aumentaria a sobrevida do paciente com ela em 12 meses. Quando a gente pensa no aumento de triglicérides somente, nós teríamos uma sobrevida aumentada de 14 meses, quando comparado ao paciente sem aumento desse triglicérides, e para o paciente aqui, um outro estudo mostrando que o aumento exclusivo de colesterol traria um benefício de sobrevida de 11 meses. Então, daqui nós tiramos que a gordura é protetora, o colesterol é protetor para o tratamento do paciente com ela, de modo que o tratamento nutricional não contempla produtos desnatados, por exemplo, visando redução de colesterol, triglicérides, porque a gordura vem como proteção. Uma outra pergunta dizendo, nos perguntando sobre pacientes com ela e constipação intestinal. Esses pacientes têm indicação de entrar com probióticos e as fibras são indicadas em que quantidade? Solúvel ou fibra insolúvel? O que é que nós sabemos a respeito do intestino, e aí não só do paciente com ela, mas também pensando nos pacientes com doenças neurológicas? Esses pacientes teriam uma disbiose intestinal. O que seria isso? No intestino, nós temos uma quantidade de bactéria boa e uma quantidade de bactéria ruim, vivendo em equilíbrio, em simbiose. Para os pacientes com doenças neurológicas e também, agora uns estudos muito mais recentes, do paciente com esclerose lateral amiotrófica, esse paciente teria uma desbiose intestinal, ou seja, maior quantidade de bactérias ruins nesse intestino, fazendo com que a doença avançasse de forma mais rápida. E por que é que existe, né? Isso é um dos motivos, quais são os outros motivos desse paciente ter tão frequentemente a constipação intestinal? Por baixa atividade física, hipomotilidade do trato gastrointestinal, esses pacientes têm um trânsito do ponto de vista de trato gastrointestinal muito mais lentificado, com a perda de massa muscular, esses pacientes também têm perda de força para evacuar, de forma que alguns pacientes até vão ao banheiro diariamente, só que fazem pequenas porções, tendo sempre a sensação de que esse intestino não esvaziou por completo. É porque com a perda de massa muscular ele tem menos força para evacuar. Por baixo consumo hídrico, e aí ocasionado geralmente pelos quadros de disfagia e por erros na alimentação. Então, do ponto de vista nutricional, o que é possível fazer, o que se tem que fazer? Melhorar o consumo hídrico desse paciente, considerar sim o módulo de fibras, e especificamente para o paciente que apresenta quadro de disfagia, né? Essa dificuldade de engolir impossibilita nós fazemos uso principalmente da fibra insolúvel. Então, com o módulo de fibra, eu consigo contemplar tanto a fibra solúvel quanto a insolúvel, e o paciente com ela precisa das duas. Usar sim, lançar mão de probióticos, justamente porque
há essa desbiose intestinal, então o uso de probiótico trata o intestino do paciente com ela, mas também vem como tratamento, inclusive, da doença. E aqui vale uma premissa: esse suco laxativo, composto de suco de laranja-pera, mamão papaya e ameixa preta seca, isso auxilia no trânsito intestinal e nós temos tido bons resultados para o paciente com ela e para o paciente com doenças neuromusculares de forma geral. Então, sim, o paciente precisa de módulo de fibra, e em caso de disfagia, ou aumentar o consumo de fibra através da alimentação, melhorar a ingestão hídrica, fazer uso de probiótico, e aqui vale a pena um profissional nutricionista que indica qual é o melhor probiótico e em que quantidade esse paciente precisa usar, e algumas estratégias nutricionais que colaboram para o bom funcionamento intestinal desse paciente. Eu finalizo aqui essas questões, deixo o meu muito obrigada em nome de toda a equipe da Neuroqualis, uma vez que as perguntas enviadas por vocês facilitam, melhoram, aprimoram o tratamento do paciente com ela. Nós da equipe deixamos aí algumas redes sociais, eu deixo as minhas redes sociais disponíveis para qualquer dúvida que possa surgir. Nosso muito obrigada.